Bora fazer o nosso simulador da Copa do Mundo. Eu adoro fazer esse tipo de projeção, por mais que o print seja eterno, né? Eu posso me ferrar, podem pegar isso aqui e me zoar depois. Ou eu posso virar nova mãe de Ná, né, rapaziada? Vamos lá, eu sou bom de palpite, tá? Então vamos ver aqui como seria a minha projeção da Copa do Mundo, beleza? Começando aqui no jogo da estreia entre México e África do Sul. Eu acho que dá México 1-0, tá? Com a torcida e tal. Não acho o México tudo isso, mas melhor que a África do Sul, tá? Eu acho que dá México aqui. Entre Coreia do Sul e Tchequia, eu acho que dá 1-1. É um jogo enroscado. Não consigo ver muito favorito aqui não, tá? Entre Canadá e Bósnia, eu acho que dá Canadá. 1-0 também em casa, empurrando a torcida. Eu acho que o Canadá é um time decente, tá? Eu acho um time bem parecido com o México, assim, nível de time. Se bobear até melhor que os Estados Unidos, tá? Entre Catar e Suíça, que eu acho que dá Suíça, 0-2 Suíça. Entre Brasil e Marrocos, né, mano? Vamos chegar aqui no assunto chato, né, da sala. Eu acho, tá, do fundo do meu coração, que dá empate esse jogo. Brasil 1, Marrocos 1, beleza? Entre Haiti e Escócia, 0-2 Escócia. Eu acho que esse grupo aqui vai ser bastante embolado. Eu acho que o Brasil passa, eu acho que Marrocos passa, mas não acho que é tão simples assim, tá? Não acho de verdade mesmo aqui. Mas eu acho que o Haiti acaba sendo o time porrada do grupo, saco de pancada. Porém, o Haiti fez bons amistosos, tá? Não é um time tão horroroso assim. Eu vou colocar a vitória da Escócia, beleza? Entre Estados Unidos e Paraguai, eu vou colocar o Paraguai ganhando, tá? Gostem vocês ou não, os Estados Unidos jogam em casa e tal, mas não tem torcida, não tem cultura de futebol. Eu acho que o Paraguai é um time bem chato de se ganhar, tá? É um time que vende caro, é um time que tem bons jogadores. Eu acho, inclusive, que as seleções sul-americanas têm grande vantagem com relação ao calor. Até quando eu fui no programa do Edson lá, ele ficou um pouco espantado quando eu falei que as seleções sul-americanas vêm bem para essa Copa, né? Elas têm chances de ir longe. E eu acho, de verdade, tá? Eu acho que o Paraguai tem um time chato, o Equador tem um time que é uma defesa quase que intransponível. A gente tem Brasil, a gente tem Argentina, a Colômbia tem uma das melhores Colômbias de todos os tempos e tal. Então, não se espantem em você ver, tipo, vários sul-americanos em oitavas, quartas, tá? Olho nesses times, tá? Principalmente na questão climática, tá? E o momento deles também são bem bons. Entre Áustria e Turquia, eu vou de Turquia, tá? Eu vou de Turquia 0-2 Turquia. Aqui entre Alemanha e Curaçao, eu vou botar 2-0 Alemanha. Costa do Marfim e Equador é um jogo chato, tá? É um jogo chatíssimo. Mas eu vou dar a vitória do Equador, 1-2, tá? Eu acho que o Equador é um time bem difícil. Acho que é um time que vai longe. É o palpite do time que eu acho do Sul-Americano que vai surpreender nessa Copa, Equador. Foi segundo colocado nas eliminatórias. Equador tomou 2 gols na eliminatória inteira. Então, olha, o ataque é realmente fraco, mas a linha de defesa é de elite, velho. Hincapié, tem o William Pacho, tem algum outro jogador que tá despontando, que eu acho que, se não me engano, o Oviedo, que também daqui a pouco aparece no futebol europeu. Eu posso estar errando o nome, tá, rapaziada? Tem o Moisés Caicedo, Plata do Flamengo. Cara, é um time bem interessante, tá? Olho nesse time, tá? Olho nesse time. Holanda e Japão. Aqui vai começar a polêmica, molecada. Eu acho que a Holanda perde pro Japão na estreia, beleza? Entre Suécia e Tunísia, eu acho que dá 1-1. De novo, times da África, principalmente do norte da África, ou times asiáticos ali, árabes, perto da linha do Equador, tem vantagem climática. A gente viu o jogo, por exemplo, da Noruega, que os caras estavam derretendo, a Inglaterra ida, então não menosprezem isso, tá? O Brasil foi campeão em 94 nos Estados Unidos, e a gente pode se apegar isso a uma coisa positiva, porque tinha, querendo ou não, certa vantagem, ou uma adaptação um pouco melhor. Afinal, foi uma coisa horrorosa. Foi um 0-0 muito feio, porque os jogadores estavam derretendo em campo. Roberto Baggio, o Romário também, cara, não foi uma final bonita, não foi. Foi definido nos pênaltis, porque tava quase impraticável de jogar bola no Rose Bowl aquele dia. Então, levem isso em consideração, tá? Bélgica e Egito vai dar 2-1 Bélgica, que eu também acho um time bem preguiçosinho da Bélgica, um time que tá enfraquecido, a geração não é tão boa quanto antes. A tal geração belga foi até se eu não me engano, foi até uma semifinal em 2018, né? Perdeu para a França, mas enfim, não acho que tem jogadores brilhantes assim. Kevin De Bruyne já tá mais velho, Lukaku também.
a gente tem, talvez, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião pessoal. O melhor goleiro da história do futebol, pelo menos do que eu vi. Eu acho o Courtois melhor goleiro, por exemplo, do que o Neuer, num geral. Sei que pode ser algo, nossa, meu Deus do céu, que absurdo. O que eu vi de consistência, tá? Talvez o auge do Neuer seja melhor, mas consistência, pra mim, não tem comparação. Dos que eu vi, eu acho o Courtois, assim, uma coisa fora de série, tá? É o único goleiro no mundo hoje que põe medo no adversário, tá? Eu acho ele, assim, bizarro. Tem jogadores bons ali, como o Jeremy Doku, outros jogadores que estão despontando. O Tielemans tá de fato firmado no time, mas a defesa também já é mais velha. Cara, eu tenho dúvidas com o time da Bélgica, tá? Bastante dúvida. Enfim, mas acho que ganha do Egito, tá? Irã e Nova Zelândia, acho que dá Irã. Muito pelo que eu já falei, eu acho o time do Irã um time competente. Tem toda a questão política, que eu acho que os caras podem vir com uma faca no dente que a gente não vai ver nessa Copa de outros times, tá? Levo isso em consideração também, o aspecto humano da parada. Espanha e Cabo Verde, aqui vai ser facinho para Espanha, 3-0. Arábia Saudita e Uruguai, acho um jogo difícil, tá? Eu acho a Arábia Saudita um time bem honesto, bem digno. A galera não dá muita bola por ser um time árabe, né? A galera tem um pouco de preconceito, mas a Liga Saudita melhorou muito. O Al-Dossar é um bom jogador, tem jogadores ali tecnicamente interessantes. É um time que tem bons enfrentamentos, pelo menos no seu campeonato nacional, né? Como eu já falei. Então, não sei, tá? Pode surpreender. Eu acho que vai dar empate esse jogo aqui, tá? Também não acho que o Uruguai tem um time tão forte no ataque. Na defesa, aí no meio campo, tem excelentes jogadores, mas o Arrascaeta tá meio meia bomba. O Darwin Núñez tá jogando na Arábia muito precocemente. Então, enfim. Tem 3 convocados no ataque do time do Uruguai, pra você ter noção, tá? Considerando que o Canóbio é meia. Então, enfim. O atacante dos caras é o Canóbio, tá? Com todo respeito, mas é o Canóbio. Entre França e Senegal. É um jogo legal. É um jogo que também tem questões históricas, né? Coloniais. Acho que dá França. Beleza? 2-0 aqui. Iraque e Noruega. Acho que dá Noruega. Mas, de novo, eu esperava mais a Noruega. Os amistosos que eu vi da Noruega eu não gostei. Foi um time que sofreu muito com o calor, já falei aqui. Enfim, não sei. O Haaland, por exemplo, deu 4 toques na bola contra Marrocos. O pior jogo dele em participação com a bola na carreira. Cara, de novo, levem isso em consideração. A Noruega empatou o jogo, ficou 1-1, mas, cara, o Marrocos botou pressão no primeiro tempo, assim, uma coisa. Tinha uma distância muito grande de um time pro outro, tá? Por mais que eu acho que o time da Noruega tem ótimos jogadores. Tem o Antônio Nusa, tem o Sorloth, tem o Haaland, tem o Odegaard, tem o Riesen. Tem outros jogadores ali também que jogaram no próprio Bodo Glimt, que fez uma campanha histórica, como o Berge, o Rauge. Então, enfim, é um time bom, mas acho que pode sofrer muito com o calor, tá? E eu repito, levem isso em consideração. Não vai ser surpresa se a Noruega não conseguir performar legal, beleza? Argentina e Argélia. Pra mim, o pior time do grupo pra Argentina, não acho que é a Áustria, tá? Acho que é a Argélia. Fez um ótimo jogo contra a Holanda, por exemplo, ganhou, mas eu acho que da Argentina aqui 2-1. Áustria e Jordânia, 1-0 Áustria, tadinho da Jordânia, achei um time muito fraco, tá? Do pouco que eu vi, achei muito, muito limitado. Entre Portugal e República Democrática do Congo, dá Portugal, mas eu não acho que esse grupo de Portugal é tão simples assim, tá? Já falei isso. Entre Uzbequistão e Colômbia, eu acho que dá Colômbia, 1-2. Por mais que o time do Uzbequistão também não seja um time horroroso, tem o Shomurodov, que é atacante, já jogou na Roma. O Kusanov, por vezes, é titular do Manchester City, um zagueiro muito rápido. Foi o segundo colocado das eliminatórias asiáticas na frente da Coreia do Sul, por exemplo. Diferente do grupo de baixo da Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá, eu acho que esse grupo é um grupo muito físico. Portugal vai ter dificuldade, vai ser difícil o jogo de Portugal, tá? Contra Congo, contra Colômbia, os Uzbequistão acho que passa em primeiro, mas assim, vai ter que trabalhar, tá? Vai ter que penar, não acho simples não, tá? Entre Inglaterra e Croácia, eu acho que dá Inglaterra, 1-0. Não gosto do time da Croácia, tá? Acho um time envelhecido, eu acho que é um time significativamente pior do que das outras Copas, tá? Bem pior, inclusive. Acho que a Croácia pode decepcionar. Tô até para fazer um vídeo sobre as decepções da Copa. Eu acho que a Croácia é uma delas, tá? Junto com a Alemanha, junto com a Holanda, talvez junto até com a Argentina. Que a Argentina, velho, na hora que o bicho pega é outra história. Mas a gente já chega na parte da Argentina, beleza? Mas Croácia eu acho que sim. Tem grande chance de cair cedo na Copa. Entre Gana e Panamá, eu vou dar Gana, 2-0. Panamá acho um time bem fraquinho. Entre Tcheca e África do Sul, também acho que vai dar um empate. Dessa vez de 0-0. Time, joguinho bem do safado. Esse grupo aqui eu acho o mais feio de todos, tá? Sendo bem sincero. Entre México e Coreia do Sul, eu vou dar Coreia do Sul,
tá? Acho o time do México fraco, bem fraco. Eu acho que tem muita cultura de futebol México, mas o time é ruim. Não tem o Mora, que é um moleque novo que tá despontando, mas assim, sabe, nada demais, nada demais. Historicamente, os times do México, sim, não são nada demais. E esse também é um time nada demais, tá? Entre Suíça e Bósnia, eu acho que dá empate. Esse grupo também é bem feio. Entre Canadá e Catar, dá Canadá. Que vou te falar que talvez seja o melhor time entre os países sedes, tá? Acho melhor que os Estados Unidos, acho melhor que o México. Não muito melhor, mas acho melhor. Aí o nosso grupo aqui, né, molecada? Brasil, Escócia e Marrocos. Azedo, tá? Mas eu acho que dá Marrocos, 2-1. Entre Brasil e Haiti, aqui é pra encher a pança, né? Neymar provavelmente joga. Aqui é pra fazer saldo, tá? 4-1 no Haiti. Entre Estados Unidos e Austrália, um jogo, assim, potencialmente horroroso, né? De sangrar a vista, mas eu acho que dá Estados Unidos. Turquia e Paraguai é um jogo legal, tá? Pra mim são os dois melhores times do grupo. Eu acho que dá Turquia 2-1, mas assim, jogo pegado, tá? Entre a Alemanha e Costa do Marfim, moleque, aqui vai a polêmica, tá, do grupo. Eu acho que a Alemanha perde pra Costa do Marfim, tá? Eu acho que a Alemanha é um time que tem talento, mas os seus melhores jogadores estão mal. Por exemplo, o Musiala voltou de lesão, o Florian Wirtz fez uma temporada ruim no Liverpool, o Kai Havertz voltou de lesão do Arsenal, fez gol na final da Champions, tá melhorando, mas assim, não tá na sua melhor forma. Gnabry machucado, que era o melhor jogador alemão em atividade. O Kimmich talvez seja o melhor dos jogadores, porque o Kimmich dificilmente joga mal, né? O cara, assim, tem uma constância, olha, um jogador, assim, espetacular. O Neuer foi descongelado da cápsula, né, do Vegeta para jogar isso aqui, não fez parte do ciclo. O Neuer fez um final de Champions League horroroso. Gostem vocês ou não, é só pegar os jogos. Ele tomou 6 gols do PSG nos 6 chutes que o PSG deu na semifinal, velho. Ele foi defender uma bola depois que o PSG fez 6 gols nele. Então, olha, é, é, eu sei que tem muita gente que gosta dele, é um goleiro lendário, mudou a posição, campeão do mundo e os caralho. Mas a chance do Neuer paçocar e terminar sua carreira fazendo grandes bobagens aqui na Copa do Mundo, ela é bem grande, tá? Quem não acompanha muitos jogos pode achar um absurdo o que eu tô falando, mas, cara, a reta final dele de temporada foi muito fraca. Muito fraca. E é por isso que eu acho que Costa do Marfim vai passar. Costa do Marfim tem o Ian Diomondé, que eu já fiz vídeo aqui falando que talvez seja a próxima grande coisa do futebol mundial. Cara, muito rápido, muito liso. O jogador que mais fez drible certo na Bundesliga, mais que o Olise, por exemplo. Mais que o Musiala. Cara, é um fenômeno de jogador, tá? Tem o irmão do Doué, que é muito bom. Tem o Adingra, tem o Sangaré. Cara, tem um time bom. Todos os zagueiros ali, a maioria joga na Premier League. Ó, olho na Costa do Marfim, tá? Olho na Costa do Marfim. Entre Equador e Curaçao, acho que dá Equador. É um time que vende caro, um time que pode ir longe na Copa do Mundo por vender caro jogos, tomar poucos gols. Vamos lembrar que o Boca Juniors foi finalista da Libertadores em 23 sem ganhar nenhum jogo no mata-mata, tá? É loucura isso. Não ganhou nenhum. E foi pra final. Então, dá pra acontecer, beleza? Mas eu acho que isso não vai acontecer, mas dá pra acontecer. Aqui no grupo entre Holanda e Suécia, eu acho que dá Holanda nesse caso aqui, 2-1. Entre Tunísia e Japão, é um jogo enroscado, mas eu acho que dá Japão. Entre Bélgica e Irã, um jogo também terrível, né? Mas eu acho que dá Bélgica, 2-1. Nova Zelândia e Egito, eu vou dar aqui uma vitória pro Egito. Entre Espanha e Arábia Saudita, acho um jogo difícil. Acho um jogo difícil, mas eu acho que vai dar Espanha. Uruguai e Cabo Verde, 2-0. Uruguai, acho que o Cabo Verde tadinho. Entre França e Iraque, aqui vai dar França facinho, tá? 3-0. Noruega e Senegal, ó, se liga, tá? Eu acho, de novo, que a Noruega tem um time muito forte, mas, de novo, acho que vai penar muito nessa Copa. Não acho que a Noruega faz frente contra a Senegal, mano. Eu acho que vai ser um empate em 1-1. Entre Argentina e Áustria, acho que da Argentina, 2-0. Jordânia e Argélia, 0-2 Argélia. Portugal e Uzbequistão, 3-1 Portugal. Colômbia e Congo, sei. Não sei. Mas acho que vai dar 1-0 Colômbia. Inglaterra e Gana. Olha, rapaziada, já falei aqui de novo. Inglaterra tem chance de se enroscar nesse Mundial. Tem um time muito bom, mas deixou de fora jogadores como Cole Palmer, Phil Foden, Arnold. Tem um técnico que não tem match nenhum com a seleção. É um alemão comandando um time inglês. Historicamente é uma afronta. É, Não tem sintonia nenhuma. Eu acho que dá empate esse jogo aqui, tá? Mas guardem o que eu tô te falando, tá? No papel, a Inglaterra é um time fortíssimo, mas na prática não é. E, de novo, é Inglaterra, né?
A gente mija na cabeça da Inglaterra e tal, zoa, com razão. A Inglaterra perdeu a final da Eurocopa em casa, aí foi pra semifinal ganhando da Croácia, tomou a virada e caiu fora. Na hora que o bicho pega mesmo, a coisa não acontece, tá ligado? Panamá e Croácia, vou dar a vitória pra Croácia. E vamos pra terceira rodada, África do Sul e Coreia do Sul. Da Coreia do Sul. Entre Tchequia e México, eu acho que da República Tcheca. Cara, esse grupo aqui é muito enroscado, tá? Passa a Coreia em primeiro. Na minha opinião, passa a Coreia em primeiro de fato. Vamos lá, Suíça e Canadá. Eu acho que dá empate essa porcaria aqui. Um jogo bem do feio, tá? 0-0. Bósnia e Catar. 2-1 Bósnia. Catar também acho um time lamentável. Assim. Escócia e Brasil. Acho que dá Brasil. Jogo difícil também vai dar Brasil. Marrocos e Haiti. 3-0 Marrocos, tá? Ó, nesse caso aqui, Brasil passa em primeiro com gols pró. É o que eu falei. Olha só como é a coisa, tá? Como tem um caralho de times nessa Copa, passam 8 terceiros colocados. Para isso ver na prática, os times que caírem em grupos e que tem um saco de pancada, provavelmente vão ter uma vitória, mesmo tendo 2 derrotas. E com gols pró muito a favor. Então, por exemplo, vai ter grupo aqui, por exemplo, da África do Sul, que é um grupo enroscado, que o México tem 3 pontos. Pode ser que não passe para a próxima fase. Ao passo em que a Escócia também vai ter 3 pontos, ao passo que a Bósnia vai ter 4 pontos aqui. Vai ter terceiro colocado que vai ficar com 1 ponto só. Então, um time que pegue um saco de pancadas no seu grupo pode ser que passe fazendo um bom jogo contra esse saco de pancadas e se classificar para a terceira fase. Então, olho nesse detalhe, tá? Talvez os times de pote 4 possam definir o mata-mata das Copas, tá? É muito louco pensar nisso, mas esse detalhe de um jogo fácil pode salvar a vida e classificar. O time talvez só precise ganhar um jogo fácil. Porque, como eu já falei aqui, não tem grupo da morte. Então, para ter grupo da morte tem que ser ou 4 times muito bons. Talvez o único grupo da morte aqui seja o grupo da Holanda, Japão, Tunísia e Suécia, que são times muito equilibrados. Mas grupos em que tem 2 ou 3 times fortes, todos vão passar, porque vai ter um muito fraco, tá? Então, prestem atenção nessa questão aqui. Então, vai passar Brasil e Marrocos empatados e vai definir quem der mais porrada no Haiti, como eu falei. Acho que a Escócia não faz frente nem para Brasil nem para Marrocos, mas vai fazer um jogo difícil, então a questão do saldo de gols pode estar definida nesses jogos aqui. E Brasil tá passando em primeiro, o que é bom, tá? Eu acho que tem diferença no futuro aqui. Entre Paraguai e Austrália, eu acho que dá Paraguai 1-0 também, um jogo terrível. E entre Turquia e Estados Unidos, eu acho que dá Turquia 2-1, tá? Nesse caso aqui também, os Estados Unidos passariam em terceiro do grupo com 3 pontos ganhando da Austrália, como eu acabei de falar. Na terceira rodada, entre Equador e Alemanha, acho que dá um jogo bem ruinzinho de um empate, beleza? E entre Curaçao e Costa do Marfim, eu acho que dá Costa do Marfim. Nesse caso, a Alemanha também passaria em terceiro com 4 pontos. Por quê? Porque vai ganhar de Curaçao muito provavelmente. Entre Tunísia e Holanda, eu acho que dá Holanda, um jogo bem terrível também da Holanda. Entre Japão e Suécia, eu acho que dá Japão. Caralho, o Japão tá passando no meu grupo com 9 pontos, mas é o que eu acho, tá? Sendo bem sincero. E aí aqui, por exemplo, a Suécia tem um ponto só. A Suécia que eu coloquei empataria com a Tunísia, né? Então acaba que a Suécia talvez não passe de fase. Aqui sim é um grupo da morte, porque não acho a Tunísia um time tão ruim, acho um time bem difícil, um time que tem vantagem na questão climática. E a Suécia pode ser que se enrosque no grupo e não passe, mano. Sendo, por exemplo, um time bem melhor que Estados Unidos, um time bem melhor que a Bósnia, um time melhor que o México, talvez não passe de fase, entendeu? Esse é o racional da parada aqui. Aí na terceira rodada, Nova Zelândia e Bélgica, vai dar Bélgica, 2-0. Egito e Irã, pô, um jogo interessante, né? Uma questão cultural muito legal. Por mais que o Egito fique na África, são 2 times árabes. Mas eu acho que aqui no caso da Irã, acho que o Irã é ligeiramente melhor do que o Egito. Não muito, mas eu acho que é melhor que o Egito como time. Terceira rodada, cara. Uruguai e Espanha é um jogo que eu tenho muito interesse, mano. Talvez seja um dos jogos que eu mais tenho vontade de assistir nessa primeira fase. Cara, tem potencial de ser um jogo muito pegado, assim. Cara, tem história, tem questão também colonial. Eu gosto demais desse confronto aqui. Eu acho que da Espanha, mas, cara, um jogo, assim, bem do legal. Talvez seja um dos jogos mais legais da fase de grupos. Cabo Verde e Arábia Saudita, eu acho que vai dar Arábia Saudita. De novo, eu acho o time da Arábia Saudita um time legal. E eu acho que passa nesse grupo também. Com 4 pontos, que é uma pontuação bem interessante, porque empataria com o Uruguai, por exemplo. Aqui nesse grupo aqui, entre França, Noruega e Senegal, eu acho que dá Senegal contra Iraque, 1-0. Noruega e França, dá França, com uma certa vantagem, inclusive, 1-3.
Passando a Noruega em segundo e Senegal em terceiro. Engraçado, né? Achava que ia passar Senegal em segundo colocado, mas tá dando Noruega. Aqui no grupo da Argentina, que é o grupo da vida, né? Que é o grupo mais fácil do mundo pra Argentina. Argentina e Jordânia. Aqui é pro Messi fazer os gols dele virar artilheiro da história das Copas, tá? 4-0 a Argentina. A Argélia fez um ótimo jogo contra a Holanda, ganhou o jogo, inclusive. Tem jogadores como o Maza, o Benasser, aquele outro jogador que jogava no Borussia, que eu vou esquecer o nome. Tem o Aouar, que se naturalizou. Cara, tem um time interessante. O Mahrez, que vai fazer a última Copa, acho um jogador genial, super subestimado. Olho na Argélia, tá, molecada? Olho na Argélia. Não é um time tão ruim assim. Aqui entre Colômbia e Portugal, acho um jogo azedo para Portugal, mas dá Portugal, 1-2. Congo e Uzbequistão, acho que dá o Congo por 1-0, beleza? Que o Uzbequistão ficaria em último colocado. Panamá e Inglaterra, que é pro Harry Kane também fazer a festa, né? 5-0. Croácia e Gana, eu vou dar, não sei, 1-1. Passaria a Gana aqui, é isso aí. Passa a Gana aqui na minha projeção em segundo colocado. Indo pro mata-mata, olha só que interessante, tá? A gente tem, por exemplo, Brasil e Holanda no primeiro mata. A gente tem, por exemplo, Argentina e Uruguai, Alemanha e Turquia, que é um jogo historicamente muito interessante, Japão e Marrocos, que eu acho um jogo bem foda. São vários chaveamentos que mudam completamente, porque, por exemplo, se o Brasil ficar em primeiro, o Brasil cai numa chave que não tem a França logo de cara, que é muito próximo, né? Porque o Brasil fica em primeiro. Se o Brasil ficar em terceiro, pode pegar a França logo de cara. Já o Marrocos pode pegar o Japão na chave do lado da Espanha, da França, o que é mais difícil. Eu acho mais jogo você ficar em primeiro para cair nesse lado da chave aqui. Pelo menos na minha projeção, claro, né? Então vamos lá. No primeiro, eu vou de Equador e Bósnia, eu vou de Equador, tá? Eu acho que o Equador é mais time que a Bósnia. França e Escócia, eu acho que dá França, tá? Com uma certa vantagem, inclusive. Tchequia e Suíça, eu acho que dá Suíça. Um jogo aqui também que tem tudo para ser muito feio, tá? Entre Japão e Marrocos, olha só como são as coisas, tá? Eu acho que Marrocos tem time para ir muito longe, mas ao mesmo tempo perdeu jogadores muito importantes, como El Zaouzi, se eu não me engano esse é o nome, né? Camisa 10 do Betis, né? Parceiro do Antony, que é um ótimo jogador. Se lesionou no jogo contra a Noruega, que teve recentemente. O Masraoui também saiu meio machucado. Então é um time que perde um pouco na parte ofensiva, né? É o seu melhor jogador, inclusive, da parte ofensiva. E eu acho que o Japão tem tudo para fazer uma Copa, assim, muito diferenciada. Mas eu tenho um feeling de que o Japão vai longe nessa Copa, tá? E é por isso que eu acho que o Japão passa do Marrocos, na minha opinião. Mas aqui é bem questionável, tá? Eu sei que tem gente aqui que acha que passa Marrocos e é legítimo, tá? Isso é feeling, meu. Entre Colômbia e Gana passa Colômbia. Entre Espanha e Argélia passa Espanha. Entre Turquia e Alemanha, olha só como são as coisas, molecada. Eu acho que a Alemanha cai contra a Turquia, tá? De coração mesmo. Eu acho que a Alemanha tem um time, já falei, enfraquecido. A Turquia fez uma boa repescagem. Tem jogadores em franca ascensão como Kenan Yildiz, como Arda Güler, como Artur Koglu, como Yilmaz. Tem bons jogadores, tá? Muito bons jogadores. E eu acho que um time mais jovem, com mais vontade, com mais ímpeto, numa melhor fase, passa dessa Alemanha modorrenta, tá? Então, Turquia passa, na minha opinião. Bélgica, Arábia Saudita passa a Bélgica, mas também não me comove. Entre Brasil e Holanda, molecada, olha só como são as coisas, tá? Até me ajeitar na cadeira aqui. Eu acho, tá? Eu acho que esse time do Brasil não põe confiança em ninguém. Pelo menos a mim não coloca. Já falei que eu acho o trabalho do Ancelotti bem questionável, acho a convocação questionável. O Brasil não tem lateral que passa no meu campo, vários problemas. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que o time da Holanda é bastante questionável. Tem o meu campo muito bom, é verdade? Tem uma defesa muito boa, é verdade, mas o ataque dos caras é Cody Gakpo, Malen da Roma e Memphis Depay no Corinthians. E eu tenho propriedade para falar, tá? O Memphis Depay faz uma temporada nojenta do Corinthians. Ele anda em campo, tem um gol na temporada, tá voltando de lesão. E a Holanda, por incrível que pareça, põe muita fé no futebol dele, o que eu acho uma loucura completa, tá? O Cody Gakpo também fez uma temporada ruim. O Malen fez uma boa temporada, é verdade, na Roma, mas o campeonato italiano, enfim, já não é aquelas coisas. O Frimpong não foi convocado. Pode dar qualquer coisa aqui, tá? Mas entre um time questionável do Brasil mais talentoso e um time da Holanda questionável menos talentoso, tendo Koeman de Ronald Koeman de técnico, aí assim eu vou ter que ir de Brasil, tá? Mas também sem confiança nenhuma no Brasil, beleza?
mas dá Brasil, na minha opinião. Entre Costa do Marfim e Noruega, mano, aqui de novo, pode ser que seja a zebra da Copa, tá? A Noruega chega longe, mas também pode ser a decepção da Copa. Olha, meu dedo coça pra dar a Costa do Marfim aqui, mas eu vou botar a Noruega porque eu acho que tem mais talento. Mas se passar a Costa do Marfim não é nenhum absurdo, na minha opinião. Nenhum. Não é surpresa pra ninguém, tá? Pelo menos pra mim não é. Beleza? Eu vou de Noruega. Entre Coreia do Sul e Croácia, mesma coisa, tá, mano? Não confio nesse time da Croácia. Acho um time velho. Acho um time que os seus melhores jogadores têm uma idade muito avançada, como o Kovacic, como o Modric, o Brozovic, o Perisic, cara, os caras beirando 40 anos. A única renovação é na zaga, que é o Gvardiol e o Luka Vuskovic, que eu também já fiz vídeo que eu acho um fenômeno de jogador, tá? E a Coreia do Sul, de novo, tem jogadores interessantes em ascensão, como o Kang Lee, do Paris Saint-Germain. A última Copa, talvez, um dos jogadores que eu mais gosto na vida, que é o Heung-min Son. Tem outros bons jogadores na Coreia. A Croácia tenha um pouco de vantagem nesse confronto. Não muito, tá? Mas um pouco eu acho que tem. Entre Inglaterra e Senegal, eu acho que da Inglaterra, mas também um jogo assim que, olha, não sei, tá? Não sei. Mas acho que da Inglaterra. Mas assim, um jogo bem ruim, tá? Argentina e Uruguai, o bicho pega pra mim, tá? Nossa, eu acho um dos confrontos mais foda que tem. Eu acho que tem chance, inclusive, de Uruguai chegar com a faca no dente pra cortar a cabeça da Argentina, sabe? Cara, é um jogo assim entre força física e técnica, muito. É um confronto muito foda. Mas eu ainda acho que a Argentina tem mais manha, tem mais experiência. Ainda o melhor jogador de todos os tempos, dos que eu vi, pelo menos, né? Em boa forma, não em ótima forma. O Messi ele pode fazer coisas de Messi por pouco tempo, tá? Mas ele ainda consegue. E tem jogadores em franca ascensão, como por exemplo Nico Paz, Julian Álvares, o Enzo Fernandes também pode fazer uma boa Copa de novo. Então, eu não acho que a Argentina bate campeã, tá? Só me antecipando aqui, mas passada Uruguai eu acho que passa. Entre Paraguai e Irã é um jogo legal também. E eu acho que dá Paraguai. Entre Canadá e Egito eu acho que dá o Canadá. Portugal e Estados Unidos dá Portugal, que com uma certa facilidade. Entre Equador e França. Eu acho que passa a França, mas de novo, um jogo que o Equador vai vender caro contra a França, tá? Entre Suíça e Japão, pra mim dá Japão. Entre Colômbia e Espanha, da Espanha. Entre Turquia e Bélgica, olha só, hein? Eu acho que vai dar Turquia. Entre Brasil e Noruega, de novo, o Brasil pode cair tranquilamente para a Noruega, tá? Mas também pode passar tranquilamente na Noruega. É aquele tipo de confronto que pode dar várias coisas, tá? Há uma série de fatores aqui para o jogo ser fácil para o Brasil ou ser um pesadelo. Mas eu ainda acho que dá Brasil. Entre Croácia e Inglaterra, aqui é a vingança da Inglaterra, tá? Da Inglaterra também. Entre Argentina e Paraguai. Olha como o caminho da Argentina é fácil, molecada. Eu acho que dá Argentina. Perdão, Canadá e Portugal. Da Portugal. Quartas de final. Olha que doideira isso aqui, tá? Portugal e Argentina, Brasil e Inglaterra, França e Japão, Espanha e Turquia. Aqui a gente pode ter, por exemplo, um confronto definitivo entre Messi e Cristiano Ronaldo. A última Copa dos dois. Pode ser que dê um Brasil e Argentina na semifinal. Que loucura, mano. França e Japão, eu acho que dá França, tá? Eu acho que aqui o Japão cai de uma Copa muito digna. Eu acho que a questão física da França pesa muito nesse jogo aqui. Tem uma vantagem física absurda sobre os jogadores japoneses. Altura, força e tal. E é um time melhor também, né? Entre Espanha e Turquia, eu acho que da Espanha. Valeu, Turquia, uma ótima Copa do Mundo aqui na minha projeção, mas o sonho acaba aqui, beleza? Entre Brasil e Inglaterra, olha só, eu acho que o Brasil tem grandes chances de cair para a Inglaterra, tá? Grandes chances. Mas é a Inglaterra, né? A gente sempre tem que botar isso em pauta. É a Inglaterra. Ah, você tá mijando na Inglaterra, tal? Sim, é a seleção mais mijável da história. E eu acho que nesse caso aqui o Brasil passa por conta do Brasil ser o Brasil e da Inglaterra ser a Inglaterra. Puta, é uma análise muito merda sua, muito rasa. Cara, é a Inglaterra, tá? É a Inglaterra. A gente pode fazer 1000 análises aqui que continua sendo a Inglaterra. O Brasil passa na Inglaterra, beleza? Aqui o bicho pega de forma histórica. Olha só, eu acho que o time da Argentina é um time que tem muita técnica, um time entrosado, um time que tem experiência e tudo mais. Ao mesmo tempo, é um time que se envelheceu. O Otamendi beira os 40 anos, o Messi é a mesma coisa, o goleiro também já ficou velho, o goleiro não deu o salto que todo mundo imaginava para jogar num time grande. Os laterais são questionáveis, o Molina, o Tagliafico, o Acunha não foi convocado. Cara, o Giai pode ser titular da Argentina, isso já diz bastante coisa. E o meio campo sim tem muito talento, né? Muito talento.
Paredes acho um jogadoraço. Depou, quando joga na seleção, é outro jogador. Nico Paz é fundamental para esse time ter uma coisa diferente do banco. Lautaro eu acho muito bom jogador. Tem gente que não gosta, eu acho muito bom. Julian Álvares é um dos melhores atacantes do mundo. Aí tem o tal do Messi, que todo mundo sabe o que esse cara pode fazer. Então, é um time muito bom. Mas eu acho que Portugal, no que se propõe, é bem melhor do que a Argentina. Jogadores vivendo a melhor fase da carreira, como Nuno Mendes, que tem potencial de terminar como um dos maiores laterais da história do futebol, sem exagero nenhum. João Neves, Vitinha, esses caras jogam o seu melhor futebol da vida e jogam no mesmo time. O que tem uma diferença brutal, tá? O nível de entrosamento é uma coisa assim que faz muita diferença porque eles jogam pouco em seleção, né? Além disso, você tem o Bruno Fernandes que fez a melhor temporada da carreira e quebrou o recorde histórico do Thierry Henry de maior assistente da história da Premier League, tá? Talvez o jogador mais subestimado do futebol mundial, na minha opinião. Aí você tem Bernardo Silva que voltou a jogar muita bola no Manchester City. O ataque realmente é bem questionável, porque o Rafael Leão é um jogador ultra preguiçoso, ao mesmo tempo que ele é bem talentoso. O João Félix, que todo mundo achava que seria a próxima coisa de Portugal, aos 20 e tantos anos, está jogando na Arábia, de forma bastante precoce. O Cristiano Ronaldo tem 40 e tralala anos, e eu acho que a insistência no Cristiano Ronaldo pode ser um problema, tá? Eu acho que pode ser um problema. Cara, por mais que eu ame ele, ame o jogador, o personagem e tal, ele tropeça na bola, tá? Não sei se a galera assiste jogo da Arábia Saudita, eu não vejo todos, mas alguns eu assisto. Cara, o Cristiano Ronaldo é um resto de jogador, gente, vamos ser sinceros aqui. É, E é duro falar isso, tá? É duro, eu não gosto, mas é verdade, tá? Aqui eu falo a verdade, mano, pelo menos o que eu acho, o que eu vejo, tá? Não o que eu quero que vocês escutem, infelizmente, tá? Dá pra você achar outro canal que fale isso, mas aqui eu vejo o que eu falo. E o Cristiano Ronaldo não é jogador de Copa do Mundo, tá? Assim como eu também não acho o Neymar jogador de Copa do Mundo. Então, vamos colocar os pingos nos is, beleza? Dito isso, infelizmente teve a perda do João Jota, que Deus o tenha, tá? O Diogo Jota, que Deus o tenha, seria titular absoluto desse time. Absoluto, absoluto, tá? Então, tem um ataque um pouco deficitário Portugal. Mas eu acho que Portugal tem o melhor meio-campo da Copa, com certas sobras. Tem uma defesa muito forte, tem um goleiro excelente, e é por essas e outras que eu acho que Portugal passa da Argentina, tá? Vamos lá, tá? Sem querer me matar, rapaziada. Entre França e Espanha, olha só. A França, no videogame, é o melhor time de todos os tempos, beleza? O elenco é absurdo. Se você for ver o time da Espanha, tem bons jogadores, mas assim, tirando o Lamine Yamal, não tem nada que, nossa, e o Pedri, né, que eu acho fantástico, não tem nada que salte os seus olhos. Mas, a Espanha é o time mais bem entrosado da Copa inteira. É o time que mais joga próximo de um time de clubes da Copa. Na formação de base, todos esses jogadores jogaram juntos, todos eles. Não tem nenhum jogador do Real Madrid, a maioria do Barcelona, o que faz diferença para entrosamento. É um time que foi muito bem na Eurocopa, que se os seus jogadores estiverem inteiros, como Mikel Merino, Lamine Yamal e outros, tem chance de ser um time muito difícil de bater. Eu acho, inclusive, que tem capacidade de ganhar da França, ganhou da França na Eurocopa, e a França pode perder na falta de entrosamento, em algum problema interno com o Mbappé, que todo mundo sabe que acontece. É um time que tem muito talento ofensivo, mas tem problemas parecidos com o Brasil, inclusive. Em outra escala, mas pouco meio campo, uma defesa mais ou menos, um ataque absurdo. Eu acho que a Espanha pode, no jogo coletivo, superar a França, e é por isso que eu acho que a Espanha passa da França na semifinal. E aqui, gente, vocês vão me desculpar, tá? Eu sou brasileiro, eu quero que o Brasil vá longe, mas eu também falo o que eu vejo. E eu não acho que o Brasil tem time pra ganhar de Portugal, tá? No papel tem. Pra ganhar de qualquer time, tá? Mas o coletivo do Brasil eu acho muito questionável. Acho o trabalho do Ancelotti questionável. Eu acho a convocação muito questionável. Cara, a gente pode ir pra jogar contra o Nuno Mendes indo pra cima do Danilo, entendeu? É um cara de moto pra cima de um cara de bengala, praticamente. O meio-campo, o Brasil tem dois meio-campistas só. A agência do Portugal cozinhar o time do Brasil, ela é gigantesca. Eu acho sim que Portugal passa do Brasil, velho. Eu acho que a campanha do Brasil, indo até uma semifinal, eu acho muito digna, mais inclusive do que eu projetava inicialmente. Nesse chaveamento, eu acho que beneficia o Brasil. E eu acho que o Brasil tem time para passar assim da Noruega, tem time para passar assim da Inglaterra, da Holanda, mas não acho que tem time para passar de Portugal, beleza? Vou ser sincero com vocês aqui, eu acho que passa Portugal. E aí, gente, aí é aquela coisa. Afinal, Cristiano Ronaldo, FIFA, Infantino, todo mundo sabe como é que funciona, certo? Tem vidente aí falando que vai passar Portugal para ser campeão, mas
no fanatismo, a gente fala de futebola, moleque. E eu acho que a Espanha ganha do Portugal, tá? Eu acho, do fundo do meu coração, que a Espanha será, enfim, bicampeão da Copa do Mundo. É a minha opinião, tá? Eu acho que Portugal pode sofrer com relação ao ataque, um time mais rápido da Espanha, um time que tem mais entrosamento. Enfim, pode ser um jogo muito pegado, pode ser um jogo que a Espanha tenha uma certa vantagem. Eu enxergo esse mundo, tá? E na minha opinião, a Espanha será bicampeão da Copa do Mundo, molecada. Essa é a minha projeção. Deixa aí a sua, deixa o seu palpite, pode me xingar, pode falar que eu sou louco, que eu sou baba-ovo de gringo, todas essas coisas, tá? É a minha opinião, tá? E deixa a sua, eu quero saber aí se você acha loucura, se você acha que a Turquia passa da Alemanha, por exemplo, se você acha nessa aqui que, sei lá, o Japão vai passar do Marrocos, ou que a Croácia passa da Coreia do Sul, ou que a Noruega vai passar do Brasil, ou que o Brasil passa de Portugal, deixa aí sua opinião, tá? Tem muito pano pra manga, tem discussão, eu tô muito animado. Copa do Mundo é uma coisa que eu amo de paixão e espero que vocês gostem tanto assim quanto eu, porque eu sou fanatíssimo, mas não. Porque aqui no canal tem um fanatíssimo, mas não tem fanatismo, beleza, molecada? Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatíssimo. Deixa aqui seus comentários, me segue, dá o hype, sininho. Cara, me ajuda muito, velho, muito mesmo. Eu vou continuar fazendo aqui as lives com o Edson Castro pós-jogo. Espero que gostem. E, de novo, deixa aqui sua opinião de uma forma elogiosa. Não precisa concordar comigo, não. Nós só vamos ter um nível de debate melhor do que xingar isso ou aquilo, tá bom? Espero que tenham gostado aí. Fiquem com Deus e tamo junto.